Vamos falar um pouquinho nessa tarde o quão difícil é nós andarmos no caminho reto. Se estamos nele e se prosseguimos, é porque a graça nos acompanha. Mas não é fácil. Mas também não é impossível, pois o Senhor está conosco. Iniciando aqui em Lucas capítulo 20, verso 21, disseram estas palavras a Jesus e perguntaram-lhe dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensina com verdade o caminho de Deus. Então disseram a ele que ele dizia e ensinava retamente. E nós podemos dizer amém. Jesus sempre ensinou retamente. A palavra de Deus sempre ensinou retamente. E Deus quer que nós venhamos caminhar o caminho que Ele tem provido por nós retamente, sem desviar e sem cambalear nem para a direita e nem para a esquerda. Mas o que poderia fazer nós nos distrairmos e às vezes não andarmos retamente? Eu quero ver um pequeno detalhe aqui nas Escrituras. No livro de 2 Pedro, diz que nós, por algumas questões, nós podemos desviar e não andar retamente. Já falamos aqui dessa Escritura, mas dentro de outro tema. Ele diz assim: mas estes como animais irracionais, 2 Pedro 2, verso 12 a seguir. Mas estes como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem. Tem uma coisa, você não deve blasfemar, mas principalmente de uma coisa que você não entende bem, ou que talvez você pensa que você entende, mas não entende. Por isso também outra escritura diz: não sede sábios em vós mesmos. Blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. O que é deleitar? É folgar, ficar à vontade. O que é cotidiano? No dia a dia. Tem pessoas que têm preguiça de vir à igreja, têm preguiça de cultuar, têm preguiça de se dedicar por causa do seu lazer. Está entre família, está em recreação, em entretenimentos. Está vendo como é fácil desviar? Nódoas são eles máculas, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco. Não precisa dizer isso, nós estamos num banquete aqui nesta noite. Um banquete espiritual. E se nós andamos desta forma, nós se tornamos como se fosse uma nódia. Você sabe o que é nódia? Para as pessoas comuns que convivem na zona rural, se tem uma coisa que é especialista para deixar nódia, chama-se bananeira. Se você cortá-la e um pingo dela, da seiva dela, escorrer na sua roupa, ela está condenada. Ela é uma nódoa terrível. E quando vivemos desta forma, às vezes somos nódoas ou nódias nos outros. Deus tenha misericórdia de nós. Tendo os olhos cheios de adultério, por isso disso nós já falamos isso aqui, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza. Na avareza, filhos de maldição, os quais deixando o caminho reto. Então, quando nós somos intertidos nestas coisas, é porque deixamos o caminho reto. Deixamos o ensinamento de Jesus que é reto. Deixando o caminho reto, erraram, seguindo o caminho de Balaão. Quando nós deixamos a palavra de Deus e sigamos qualquer uma dessas tendências, nós estamos seguindo o caminho reto, nós estamos seguindo alguma outra pendência, algum outro ensinamento. Né?
os quais desviando deixaram o caminho reto, erraram segundo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Mas agora, para nossa surpresa, o próprio que escreveu isto, o apóstolo Pedro, ele também deu uma cambaleada. Ainda bem que tinha alguém lá cheio do Espírito para ajudá-lo. E quando você me ver eu der uma cambaleada, ou eu te ver você cambaleando, ou desviando do caminho reto, a Bíblia diz, para que não desvie inteiramente, que nós possamos exortar uma outra em amor. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, verso 11 a seguir, ele diz: E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, foi-se retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Às vezes também nós cometemos este pecado da falsa aparência. Nós estamos com uma pessoa e quando percebemos que alguém nos vê com aquela pessoa, nós disfarçamos para que não sejamos mal vistos. Não, meus irmãos, seja com quem for, nós devemos ser sinceros. Se alguém diz que você não deve estar com determinada pessoa, ele deve provar o porquê. Não apenas julgar. Como um dia alguém disse para o profeta, você estava com um pecador em cima do púlpito. Ele já não sabia. Mas por que ele é um pecador? Porque ele não foi batizado em nome de Jesus. E o profeta disse, esta é a tua indagação? Ele disse sim. O profeta provou pela Bíblia que ele estava errado. Nós não temos tempo para entrar nisto. Então, se alguém diz que você não deve estar com determinada pessoa, ele deve provar para você por que você não deve estar. Cristão não é baseado e nem fundamentado em que alguém disse ou deixou de dizer. A nossa base, nosso fundamento é pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram e se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé deixou levar pela sua dissimulação. Dissimulação é disfarce, falsa aparência. Então Pedro, quando viu que os irmãos da parte de Tiago chegavam e eles ainda tinham um pezinho amarrado na circuncisão, e os gentios não são circuncidados, então quando Pedro viu que os irmãos estavam chegando, Pedro se levantou, disfarçou e foi querer sair. Estão entendendo? E veja o que Paulo disse. Mas quando vi que não andavam bem direitamente conforme a verdade do Evangelho, meus queridos, nós temos muitos que aprender com Deus e com a sua palavra. Quando Paulo viu que Pedro não estava andando direitamente e retamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos, se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeus, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Então vamos cuidar, porque facilmente nós podemos deixar o caminho reto. Mas quando isso acontecer, que tem alguém ali cheio de amor e misericórdia, e que a graça de Deus nos ajude para nós continuar caminhando. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.